Bonapartismo é um conceito que nos ajuda a entender situações sociais históricas como o fascismo e o nazismo. O bonapartismo é uma forma de governo em que o chefe do poder executivo começa a utilizar da força para reprimir, por exemplo, os trabalhadores, opositores do governo, para censurar a imprensa. Mas falando dessa forma, parece que estamos simplesmente descrevendo uma ditadura genérica, não é mesmo? Mas não é somente isso. De acordo com pesquisadores como Felipe Demir e Antônio Carlos Mazeu, o bonapartismo tem suas características próprias, que são específicas dele e eu vou explicar nesse vídeo agora. Mas antes de continuar, eu peço por favor que deixe o seu like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva, porque semanalmente estou lançando vídeos falando sobre história, filosofia, sociologia, economia e política. Bem, vamos lá, galera. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre bonapartismo. Eu estou editando ele nesse momento, acredito que eu irei postar ele ou amanhã ou depois de amanhã. Mas ele ficou um vídeo um pouco grande, porque além de definir o bonapartismo, eu também estou falando do contexto histórico, do surgimento do bonapartismo e da conceituação de bonapartismo. Eu estou falando quem criou o conceito de bonapartismo, como esse conceito se desenvolveu, situações históricas em que ele é aplicável. Então, assim que esse vídeo ficar pronto, eu vou copiar o link dele e vou deixar na descrição deste vídeo aqui para que vocês possam assistir esse vídeo inteiro. Mas esse vídeo que eu estou fazendo aqui é apenas para conceituar de forma mais geral o bonapartismo. Aqui eu não vou falar do contexto histórico de surgimento dele, senão o vídeo fica muito grande. Bem, vamos lá, pessoal. O bonapartismo ele não é simplesmente uma ditadura genérica. Ele tem especificidades que o distinguem de uma ditadura ou de uma tirania ou mesmo do fascismo e do nazismo. Embora ele ajude a entender o fascismo e o nazismo. Porque o fascismo e o nazismo tem elementos do bonapartismo ali, embora eles não sejam puramente definidos pelo bonapartismo, apenas tem elementos dele na sua constituição. Vamos lá, o bonapartismo é caracterizado por uma hipertrofia do poder executivo, né? Ou seja, ele geralmente acontece em repúblicas, por aí, né? Em países que são republicanos ou em democracias liberais. E ele é caracterizado por uma hipertrofia do poder executivo em detrimento do poder legislativo, ou seja, aquele que chefia o poder executivo pode ser o presidente da república, né, como foi o que aconteceu na França lá pro século XIX, em que o sobrinho do Napoleão, que era o presidente da república, tomou o poder e aumentou as suas funções dentro do Estado, né? Então o bonapartismo é caracterizado por uma hipertrofia do poder executivo, geralmente em marcos que são constitucionais. Nesse momento existe um enfraquecimento dos outros poderes, como o legislativo e o judiciário, né? O detentor do poder executivo, o chefe do poder executivo, ele aumenta suas funções, ele começa a fazer muito mais coisas. E mais do que isso, esse cara, o que detém o poder executivo, ele começa a utilizar duas ferramentas. Uma é uma grande burocratização do Estado, e o outro é o aparato repressivo do Estado. A burocracia e o exército, as forças armadas, ganham um poder muito grande dentro do Estado na sociedade bonapartista. E principalmente o exército é utilizado pelo poder executivo para reprimir opositores do governo, para censurar a imprensa e majoritariamente para reprimir trabalhadores que busquem melhores condições de vida, melhores condições de trabalho ou mais direitos trabalhistas ou mais direitos políticos, né, como foi o caso da França, em que os trabalhadores buscavam participar politicamente, né? Nesse caso, o governo, o Estado, ele pretende, ele começa a reprimir os trabalhadores, começa a destruir direitos políticos e começa a perseguir todos aqueles que pregam que devem existir mais direitos políticos. Outra coisa é que o líder do poder executivo, o chefe do poder executivo, normalmente é uma figura carismática, que consegue conquistar o coração das pessoas. Normalmente o bonapartista, aquele que desenvolve que começa a desenvolver uma sociedade bonapartista, ele geralmente é um líder social carismático, né? Portanto é que o bonapartismo normalmente ele surge em situações políticas e sociais de confusão, né? Ele surge em momentos de crise social e política não resolvidos. E o político que é um bonapartista, nesses momentos de crise social não resolvidas, ele se apresenta normalmente como o salvador da pátria, o cara que tem a solução para resolver os problemas da nação, o cara que se coloca como aquele que vai representar os interesses de todas as classes
sociais estão no poder, né? Por exemplo, na França do século XIX, o Luiz Napoleão, sobrinho do Napoleão, ele se apresentava como o carinha que ia representar os interesses dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores fabris, da pequena burguesia comercial, da grande burguesia financeira, e não era isso. Ele não representava os interesses de todos. Ele representava os interesses de uma classe específica. E aí vem outra característica do bonapartismo. Ele se apresenta, né, como o político bonapartista, ele se apresenta como um cara que vai representar os interesses de todos, mas o bonapartismo, ele existe para proteger os interesses de uma classe específica da sociedade. De duas, na verdade, né? A pequena burguesia e a grande burguesia financeira, que tem medo de que os trabalhadores, né, consigam direitos políticos, consigam mais direitos trabalhistas ou então consigam mais conquistas democráticas na sociedade. O governo bonapartista, ele aparece para destruir direitos trabalhistas, impedir a ascensão de mais direitos sociais, mais direitos democráticos ou a conquista de mais direitos trabalhistas. E para isso ele vai utilizar a burocracia, ele vai utilizar o aparato militar para reprimir os trabalhadores. Outra coisa que o bonapartismo faz é preservar a propriedade privada. Ele protege a propriedade privada, ele não toca na propriedade privada, mesmo mesmo que o bonapartismo surja em um momento que abandona essa democracia liberal, ele não desmantela a propriedade privada, ou seja, ele protege a propriedade dos grandes ricos, dos grandes burgueses, donos dos grandes meios de produção. Outra coisa que o bonapartismo, ele não altera as relações de produção desiguais na sociedade. Ele não altera as relações patrão e empregado, ele não altera as relações de produção, ele não altera a separação entre capital e trabalho, ou seja, inclusive o bonapartismo, ele é sustentado socialmente, ele é apoiado socialmente e politicamente justamente pelos grandes, né, detentores dos monopólios comerciais de uma nação. Ele é apoiado pela grande burguesia financeira, apoiado pela burguesia industrial e por todo aquele grupo da sociedade que tem interesse em impedir o avanço de direitos democráticos, políticos, ou então impedir o avanço de legislações trabalhistas que sejam favoráveis à classe trabalhadora. O apoio do bonapartismo está aí, nos grandes donos dos monopólios comerciais, nos grandes burgueses, ou então da burguesia financeira ou industrial de uma nação. Também existe uma outra parte da sociedade que apoia o bonapartismo. Em geral, essa parte da sociedade também apoia regimes como o fascismo e o nazismo. É aquele grupo social que atribui à democracia todas as desgraças que acontecem na sociedade. É aquele grupo que pode nascer tanto entre os pobres ou tanto entre os ricos, que sempre acontece uma coisa ruim, eles falam, olha, esse é o ruim da democracia, a democracia propicia essas coisas ruins. É aquela galera que está sempre desacreditando a democracia, né? É aquela galera que a Hannah Arendt chama de a ralé, não é mesmo? E que outros pesquisadores chamam de os déclassés, né? Aquele grupo que pode nascer tanto entre os proletariados, ou entre os desempregados, ou pode nascer entre a camada mais rica da sociedade, mas é aquela galera que costuma desacreditar a democracia, né? Enfim, galera, esse foi o conceito de bonapartismo. No meu outro vídeo que eu vou lançar aqui no canal, ou hoje ou amanhã, eu estou explicando muito melhor, de forma muito mais ampla, o bonapartismo, além de explicar o conceito histórico dele. E antes de encerrar o vídeo, peço apenas que você deixe o seu like para fortalecer o canal. Também, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva, porque semanalmente, ou até mesmo várias vezes por semana, eu lanço vários vídeos falando sobre história, filosofia, sociologia, economia e política, e sempre me embasando naqueles pesquisadores que têm condições de falar disso, né? Aqueles que são pesquisadores específicos sobre o tema, para poder manter o rigor teórico e poder manter a qualidade dos vídeos feitos aqui no canal. Agradeço por você que viu até aqui, até a próxima e valeu!